Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui para mais um estudo no Evangelho segundo Lucas e eu convido você agora a orar comigo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos esse tempo de estudo nas tuas mãos, confiando que o Senhor é aquele que nos guia em todas as coisas. Nós nos submetemos totalmente ao teu Espírito Santo e pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, porque precisamos de Ti. Declaramos isso com a nossa boca e com o nosso coração. Sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, guia-nos nesse tempo de estudo da Tua Palavra. Te pedimos pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós lemos o capítulo 1 de Lucas e tivemos 4 encontros para tratarmos o Evangelho segundo Lucas no capítulo 1. Hoje nós vamos tentar algo bem complexo, né? Vamos ver lá se a gente consegue trabalhar o capítulo 2 todinho em um encontro de 25 minutos. Será que nós conseguimos? Para começar, o capítulo 2 de Lucas tem 52 versículos e resume do nascimento de Jesus até a sua adolescência. Mas eu gostaria de convidar você a ler junto comigo. Se você puder abrir a sua Bíblia aí agora, talvez no celular, talvez você tenha a Bíblia como eu, papel. Vamos ler juntos e vamos trabalhar esse capítulo hoje? Amém? O nascimento de Jesus. Naqueles dias foi publicado por César Augusto um decreto convocando toda a população do império para o recenseamento. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua cidade natal. Assim, José, por ser da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para Belém da Judéia, cidade de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Enquanto eles estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e colocou numa manjedoura, porque na hospedaria não havia lugar para eles. Versículo 8. Naquela mesma região havia pastores que estavam nos campos guardando o seu rebanho durante a noite. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram cheios de grande temor. Mas o anjo lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria que serão para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em panos e deitada numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de milícia celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem ele demonstra sua boa vontade. Quando os anjos se ausentaram deles para o céu, os pastores diziam uns aos outros: vamos logo a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos fez conhecer. Foram correndo e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Depois que o viram, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. E todos os que ouviram ficaram admirados com o que os pastores falaram. Maria, porém, conservava todas essas palavras e meditava no seu coração. Guarda bem esse versículo. Maria, porém, conservava todas essas palavras e as meditava em seu coração. Eu li de novo. Vamos ler pela terceira vez. Eu quero que você fique com ele bem guardado no seu coração. Maria, porém, conservava todas as palavras e as meditava em seu coração. Versículo 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Agora nós vamos para uma próxima perícope, né? Que é esse pedacinho aí que você consegue ver na sua Bíblia, visualizar com um título em negrito. Completados os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o anjo havia chamado, antes de ser concebido. Quando terminaram os dias da purificação, de acordo com a lei de Moisés, levaram-no para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício um par de rolas ou de pombinhos, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe revelara que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele conforme ele ordenara, Simeão o tomou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, ó soberano Senhor, conforme a tua palavra, podes despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia dele. Agora nós vemos o pai e a mãe do menino admirados. Na primeira perícope que lemos lá em cima, né, no versículo 19, nós percebemos Maria guardando tudo no coração. Agora nós percebemos que diante da manifestação que Deus faz através da boca de Simeão, o pai e a mãe do menino, ou seja, o casal José e Maria, estão aqui prestando muita atenção, né? Eles estão admirados com o que se diz a respeito de Jesus. Versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria. Agora Simeão vai se dirigir a Maria especificamente. Interessante isso, né? Interessante, porque nós vamos perceber que, de acordo com a história, é bem possível que José tenha falecido antes de Jesus chegar à idade adulta ou no período da idade madura de Jesus. Por quê? Porque nós não vemos mais nenhuma citação sobre José. Apenas Maria e os outros filhos, provavelmente filhos de José do primeiro casamento que José teve antes de Maria, né, estão acompanhando Maria e seguindo Jesus. Então nós não vemos mais nenhuma citação de José. Então é interessante, porque agora José está com Maria e Jesus é neném, né? De 8 dias está sendo apresentado no templo. Mas nesse momento que Simeão vai entregar uma palavra profética, ele vai se dirigir exclusivamente a Maria. Ele não vai falar para José, ele vai falar para Maria. Interessante, muito interessante isso. E ele diz assim, Simeão, versículo 34, novamente, capítulo 2. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, este menino está destinado tanto para a queda como para a elevação de muitos em Israel e a ser alvo de contradição. Versículo 35. Também uma espada traspassará tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que profecia! Ele vira para Maria e diz que aquela criança estava destinada para a elevação e queda de muitos, para um momento de contradição, como vocês veem aqui, sendo alvo de contradição, e que uma espada transpassaria a sua alma, ou seja, que ele seria morto, atravessar a alma, ou seja, atravessar a sua vida. A alma para eles é sentido de vida, né? Corpo. Então, que uma espada o mataria. Eu não sei você, mas eu não gostaria de receber uma palavra profética dessa para o meu neném, né? Pois é muito difícil receber uma palavra dessa. Aí, no versículo 36, havia uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Ela era da idade avançada e vivera com seu marido somente 7 anos depois que se casara. Ficou viúva e chegou a 84 anos. Nunca deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando ali, naquela mesma hora, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, nós terminamos essa perícope aqui no versículo 38 com uma situação muito interessante. Nós temos um casal de idosos novamente, Simeão e Maria. Nesse caso, eles não são casados, mas os dois são idosos. Simeão é um homem velho que está cheio do Espírito Santo e que pelo Espírito Santo é conduzido até o templo no momento exato em que Jesus está sendo apresentado ao Senhor. Está sendo pago para o Senhor aquilo que a lei estabelecia que deveria ser pago, oferecido, né? Oferecido eu acho que é melhor do que dizer pago. Oferecido ao Senhor o que a lei estabelecia que deveria ser oferecido quando uma criança nascia. Em específico, nesse caso, a oferta oferecida é por um casal pobre,
Então, quando um casal era muito pobre, a oferta oferecida por eles podia ser o que nós lemos lá, né? A rolinha, né? Podia ser os passarinhos, porque eles eram pobres, né? Então, eles ofereceram ao Senhor um par de rolas. Eles podiam oferecer um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, eles ofereceram ao Senhor o que a lei estabelecia, porque eles eram pobres e eles tinham que fazer algum sacrifício em gratidão pelo nascimento da sua criança, no ato da circuncisão, e eles ofereceram, no caso, a oferta de pobres, ou seja, Jesus era pobre, né? Fica bem claro isso aqui. Continuando, versículo 39. Depois de terem cumprido todas as ordenanças, aliás, vamos voltar um pouquinho, porque eu esqueci de falar da Ana. Falei de Simeão, que é esse idoso cheio do Espírito Santo, que é conduzido pelo Espírito Santo ao templo, e ele profetiza essa profecia que a gente não acha muito interessante, mas é a verdade, porque se cumpre, sobre Jesus, né? Por que a gente não acha muito interessante? A gente como mulher, eu como mulher, você se estiver me ouvindo como mulher, como mãe, você não ia gostar de receber uma profecia de que seu filho vai ser assim, assassinado, vai ser morto à espada, né? Que ele vai ser alvo de contradição. Não é um negócio assim muito interessante de se ouvir, de se receber. Mas, como nós já lemos no versículo 19, Maria está guardando tudo no coração, está prestando atenção e guardando tudo no coração. E aí nós temos também uma outra senhorinha, que é uma santa do Senhor, que é o que dizem sobre ela, né? Que ela era de idade avançada, que viveu só 7 anos com seu marido desde que se casou, ficou viúva, e ali, do período do casamento, da viuvez até o momento do texto, ela está sempre no templo em oração e em jejum. Ela é uma mulher conhecida por esses atos de santidade, por esses atos, digamos assim, de consagração, que é a marca dela. E essa mulher vai ser também conduzida por Deus ao templo no momento exato que Jesus está sendo apresentado. E ela vai chegar na mesma hora, o versículo diz, né? O versículo 38, ela já não saía do templo, mas ela vai estar ali na mesma hora, no tempo oportuno. E ela vai agradecer a Deus pela criança e vai começar a falar para as outras pessoas que estavam aguardando a redenção em Jerusalém. Interessantíssimo isso, né? Uma mulher que está ali no templo e que consegue ouvir e perceber o tempo de Deus, a ação de Deus na história. Por quê? Porque ela gasta tempo ouvindo Deus, ela gasta tempo no templo, prestando atenção nas coisas de Deus. Depois, versículo 39. Depois de terem cumprido todas as ordenanças, conforme a lei do Senhor, voltaram para a cidade de Nazaré, na Galileia. Interessante, né? Eles cumprem todas as ordenanças da lei. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eles realmente cumpriam a lei mosaica. Interessantíssimo isso. Quando ele fez 12 anos, eles subiram a Jerusalém para a festa, conforme o costume. Certo? Terminada a festa, ao regressarem, o menino Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Jesus sumiu. Que coisa, né? Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 3 dias depois. Imagina o estresse desse casal. Imagina comigo agora o que Jesus fez eles passarem. Jesus, um adolescente. Eita, nós. Todos os que o ouviram se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Ele estava dentro do templo, conversando com os doutores, e eles estavam impressionados com a sabedoria dele, com as respostas que ele dava. Quando seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Que mãe sábia, se fosse eu estava aos gritos. Que mulher sábia, que santa de Deus, que mulher controlada essa. Como eu admiro Maria. Ele lhes respondeu: Por que me procurastes? Olha que pergunta assim mais incrível e que resposta mais incrível, né? Aonde você estava? Por que vocês estão me procurando?
Não sabeis que eu devia estar tratando dos negócios do meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dissera. Então, desceu com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Ah, como é bom ouvir essa frase. E era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Versículo 51. Vocês estão vendo que está repetindo? Que Maria guarda tudo no coração? Perceberam isso aqui? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha só, nós gastamos mais ou menos uns 10 minutos lendo a palavra de Deus aqui, juntos, né? 52 versículos. Eu fiz algumas breves interrupções, mas foram bem breves. Nós gastamos um bom tempo estudando, lendo a palavra de Deus. É interessantíssimo que nós temos observado que a maioria dos homens e mulheres de Deus que estão ensinando a Bíblia online, eles gastam mais tempo falando do que lendo o texto sagrado. Eu acredito até que é porque as pessoas se cansam muito rápido e o pregador, a pregadora acha que deve ser assim, ler menos para atrair mais a atenção das pessoas. Mas, irmãos, eu tomei a decisão de ler a Escritura com vocês porque a Bíblia é a palavra de Deus. O que eu falo está contido no meu coração, vem da minha mente, vem da forma como eu interpreto a Bíblia, mas pode estar cheio de erros e falhas, e provavelmente está. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia deve ser lida com carinho, com atenção. Nós devemos realmente dedicar tempo, principalmente os pregadores, em ler a palavra. Ler a palavra, porque a palavra de Deus, ela vai trazer para nós não apenas um conhecimento intelectual, ela vai vivificar o nosso espírito. Nós vamos sendo transformados à medida que vamos deixando que essa palavra entre dentro de nós. Então é importante esse exercício da leitura da palavra de Deus. Eu sei que você que ficou comigo até agora e que leu junto comigo, você foi abençoado. Porque enquanto lemos a palavra de Deus, nós somos abençoados. É impressionante esse texto. Ela é viva, ela é eficaz. Ela entra dentro da nossa alma, ela entra dentro do nosso coração, não é verdade? Agora vamos juntos tentar tirar aqui nesses minutos, nos próximos 6 minutos, alguma reflexão específica para o nosso dia de hoje. Eu pedi para vocês destacarem com atenção um versículo, e eu repeti esse versículo 3 vezes. Será que você é capaz de se lembrar? Se você se lembrou, é isso mesmo. Maria, versículo 19. Maria, porém, conservava todas essas palavras e as meditava em seu coração. E aí, no final do capítulo, nós temos novamente a Maria que guardava todas essas coisas no coração. E nós temos, como eu disse para vocês, do capítulo 2, do começo ao fim do capítulo, nós temos aproximadamente 12 anos da vida de Jesus. E nós podemos perceber muita coisa, é muito rico esse conteúdo. Uma coisa que a gente pode perceber aqui é que os pobres, eles são os primeiros a perceberem o nascimento de Jesus. Jesus nasce num ambiente de pobreza, ele nasce num lugar que não é próprio para ser humano, não para um bebê nascer. É um lugar para animais estarem, uma estalagem. É ali que ele nasce, porque a cidade está superlotada, né, por causa do recenseamento, e não tem lugar para ele nasce ali, mas os pastores estão do lado de fora cuidando dos seus rebanhos. Daí grande parte dos estudiosos das escrituras acreditarem que Jesus não nasceu em dezembro. Não fique triste, ok? Mas é provável que Jesus não tenha nascido em dezembro. Não tem problema se você comemorou, como eu também comemorei dia 25 de dezembro, como o dia do nascimento de Jesus. Isso já é mais ou menos um senso comum entre os cristãos, porque foi aceito desde a época de Constantino, né? Lá no século III. Então não dá para a gente ficar pensando muito em mudar isso, porque já faz parte da nossa própria constituição enquanto cristandade. No entanto, quando a gente vai fazer pesquisa acurada, se chega à conclusão de que provavelmente Jesus tenha nascido por volta de setembro. Porque era o período que os pastores ficavam do lado de fora cuidando dos seus rebanhos. Em dezembro eles não ficavam.
Era um período muito frio e eles, em geral, estavam recolhidos em ambientes fechados com seus rebanhos. Então, aqui o texto diz que no momento exato que Jesus nasceu, os pastores estavam do lado de fora cuidando dos seus rebanhos. Então, o pessoal acredita, a galera aí do estudo da teologia acredita que Jesus tenha nascido provavelmente em setembro. O que me deixa muito feliz, porque eu nasci em setembro. Bom, mas vamos lá. Eles são os primeiros a perceberem, então, e eles ficam impressionados com essa visita celestial, né? E eles vão atrás de Jesus. E eles encontram Maria, José, eles fazem essa visita maravilhosa que a gente viu aqui, e depois eles começam a testemunhar sobre esse nascimento. E nós vemos que Jesus vai passar pelo processo da circuncisão, como nós já lemos aqui, e que a oferta oferecida é uma oferta de um casal simples, pobre, mas que cumpre a lei, né? E nós vimos também que esse casal idoso, que é considerado, digamos assim, um pouco até descartado pela sociedade por causa da idade, eles são também aqueles que profetizam, são aqueles que percebem, fazem aquele anúncio maravilhoso sobre Jesus. Eles têm discernimento do tempo, né? Eles conseguem perceber o tempo, isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz que aquele que é sábio discerne o tempo e o modo. Você vê que aqui eles estão mostrando que eles são, de acordo com a palavra de Deus, sábios. Eles estão percebendo o tempo. Sabe, meu irmão, minha irmã, perceber o tempo, perceber o que Deus está fazendo nas entrelinhas da história, isso é coisa para sábios, não é para todo mundo. Né? Um monte de gente estava lá fazendo a vida normal, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, mas aqueles pobres pastores humildes. Por que eu falo pobres? Porque geralmente quem trabalhava no campo cuidando de ovelha era considerado assim um pobre, viu? Não era assim um emprego nobre, não, era um emprego, aquele emprego assim mais ou menos, tá? Então, não estou falando o dono dos rebanhos, eu estou falando aquele que está lá fora tomando vento, tomando sol, tomando chuva, enfrentando animais ferozes para cuidar e para pastorear um rebanho. No geral, eles não eram pessoas ricas, não. Eram pessoas de classe social mais humilde, não eram os abastardos. E eles são os que vão ver os anjos. Né? Eles estão ali do lado de fora olhando para o céu e eles conseguem perceber os anjos. Os anjos aparecem para eles, cantando e testificando do nascimento de Jesus. E aquele casal velhinho que está dentro do templo, que tem uma história marcada, cada um marcada pelas suas dores, pelas suas experiências, eles também vão profetizar e eles são os que vão carregar Jesus no colo. Olha que privilégio, que coisa linda. E depois nós vemos Jesus, nós vemos que Jesus está em todo ano ele vai até Jerusalém, como era costume, com os seus pais. E nós vemos que quando ele tinha 12 anos, o que Jesus vai fazer? Jesus vai ficar conversando com os doutores e ele não vai pedir autorização aos pais dele, ele não vai avisar os pais e os pais também não vão perceber. E eles viajam de volta. Eles viajavam geralmente em caravanas, porque era muito perigoso viajar sozinho. Ninguém viajava sozinho naquela época, não em São Juízo. Eles viajavam em caravanas, né? E aí, no meio da viagem, não sei se é no meio, mas assim, uma forma de expressão. Já tinha um dia que eles estavam viajando, quando eles percebem que Jesus não está entre eles. E eles têm que regressar, ou seja, foi um dia para ir, um dia para voltar. E eles vão procurar Jesus e quando eles encontram Jesus, já tem 3 dias que eles estão procurando Jesus. Então, eu não sei se no total foram 5 dias, porque um para ir, que eles já tinham ido, um que eles voltaram e ficaram mais 3 dias procurando, ou se foi 1, 2 e mais um dia eles encontraram Jesus. Fato é que o texto nos diz que quando eles encontram Jesus, eles vão dizer que eles estavam procurando Jesus. Então, no versículo 46, 3 dias depois o encontraram no templo. Agora presta atenção, Jesus tinha 12 anos e ele estava lá junto com os doutores da lei há 3 dias, sentado ali falando das maravilhas do Pai. E eles vão dizer que os doutores estavam interrogando e que estavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Versículo 47. Eu queria destacar aqui, Jesus tinha 12 anos.
E ele sabia e ele estava preparado para responder aos doutores da lei. E eu quero deixar uma pergunta para você. Quem você acha que treinou Jesus? Quem você acha que ensinou para ele tudo que ele sabia? Porque às vezes é fácil para a gente pensar que Jesus desceu pronto do céu, né? Pum! Pronto! Yay! Pronto! Mas não foi assim. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi treinado. E quem treinou Jesus foi esse casal aqui, José e Maria. E Jesus sabia responder aos doutores. Ele sabia responder aos doutores porque alguém lhe ensinou. Alguém lhe ensinou a ler, alguém lhe ensinou a escrever, alguém lhe ensinou a lei. Alguém lhe ensinou tudo o que ele sabia. E eu queria destacar isso aqui para a nossa meditação essa semana. A importância de cuidar da nossa família. A importância de cuidar dos nossos filhos. A importância de semear ensino de qualidade na vida deles. De treiná-los. Ainda que a gente tenha recebido uma palavra não muito agradável sobre eles. Porque a palavra que Maria recebeu era uma palavra triste. No entanto, não a inibiu de fazer o que ela fez, da melhor forma possível, que foi ensinar Jesus. E é interessante que nós vamos perceber aqui, no versículo 51, que Jesus era obediente. Jesus era obediente porque ele foi treinado para se tornar uma pessoa obediente. Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou, isso é fato. Ele é Deus. Mas ele foi treinado por um casal de humanos. Gente, da melhor qualidade, porque foi escolhido pelo próprio Pai Celestial. Mas gente como eu e você, gente que amou, obedeceu e se entregou e se consagrou. Porque Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, se ofereceu, se consagrou, se entregou. E eu queria convidar você a não desistir de investir na sua família, de cuidar dos seus filhos. Convidar você a não desistir, aquele que tem um irmão, uma irmã, um avô, uma avó, um tio, uma tia que está precisando agora do carinho, do amor, da atenção, do cuidado. Não desiste dessas pessoas, cuida delas. Olha os idosos aqui da Bíblia, do capítulo 2, são aqueles que têm as palavras de sabedoria, são aqueles que discernem o tempo. Aquele que está ouvindo agora que é simples, pobre, tem poucos recursos e pensa, o que eu vou fazer com o que eu tenho? Eu tenho tão pouco. Não desiste de oferecer isso como sacrifício vivo ao Senhor. Presta atenção nos pastores, eles eram simples, humildes, mas foram esses que perceberam os anjos e que ouviram o que veio do céu. Há um lugar no reino de Deus para cada um. Há espaço para todos nós. Há espaço no reino de Deus para essa integração das diferenças. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, abra seu coração essa semana para servir, para amar e para cuidar. Mesmo que no presente momento, enquanto você está fazendo, você não vê nenhum resultado. Guarda no coração. Guarda no coração como Maria fez. Guarda no coração. Porque o Senhor Deus, no seu tempo, faz todas as coisas serem perfeitas e belas. Amém? Vamos orar terminando? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo de estudo na tua palavra, de leitura e de conversa sobre as Escrituras. Eu oro para que o Senhor nos ajude nessa semana a vivermos uma semana de amor, de paz, de serviço, de cuidado com a nossa casa, com a nossa família, com cada um que o Senhor coloca em nosso cuidado especial, que possamos ser usados por Ti para a honra e glória do Teu nome e que possamos, como Maria e José, guardar no nosso coração, ficarmos admirados com o que o Senhor fala e faz e servirmos de todo o nosso coração. Mesmo que isso venha requerer de nós interromper a viagem e voltar, porque o nosso filho não está onde deveria estar, ou onde esperávamos que ele deveria estar. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer as interrupções necessárias, as pausas necessárias e a cuidar daqueles que nós temos perto de nós, que o Senhor colocou para que cuidássemos deles.
Eu te peço que o Senhor nos dê graça, discernimento, sabedoria. E se nós não entendermos o que eles estão falando, como aconteceu com Maria e José, quando Jesus conversa com eles e diz que está cuidando dos negócios do Pai e eles não entenderam, se a gente não entender, Pai, ajuda-nos a guardar no nosso coração, como Maria fez, porque no tempo certo o Senhor nos dá discernimento de tudo. Conduz-nos em Tua paz. Conduza-nos em Tua paz nessa semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela sua atenção. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai ver o capítulo 3. Um beijo no seu coração. Viva a melhor semana da sua vida em nome de Jesus.